Olá, meu nome é Maria Lara e eu sou do curso de licenciatura do curso noturno. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o artigo que foi posto para a disciplina de tendências no ensino de física. No caso, esse artigo que eu estou apresentando aqui sobre transposição didática. No entanto, eu vou citar alguns pontos principais do artigo e tentar aplicar um pouco do conhecimento trazido pelo artigo no ensino de física, porque o artigo ele traz uma visão do assunto dentro do ensino da ciência de química. No caso, no conteúdo de misturas, onde foi feita a pesquisa com 2 professores de química do ensino médio. No entanto, esse não vai ser tão relevante para a nossa conversa hoje, porque eu vou apenas explicar no geral o que vai ser a transposição e alguns pontos delas, e assim tentar aplicar a física nesse conceito. Bom, primeiramente, um ponto principal é o que é a transposição didática. Bom, para o artigo, a transposição didática ele fala que é um processo pelo qual o saber produzido no âmbito científico é transposto para o conhecimento construído em sala de aula. Bom, primeiramente, o que é transposição, né? Transposição seria como uma transferência ou uma adaptação. No caso, ele fala no âmbito científico aqui, seria, no caso, a adaptação de um conceito, de um assunto científico que é criado por pesquisadores ou algum assunto de universidade que esteja, assim, a um nível muito rebuscado, a um nível de sofisticação muito avançada. Com a transposição didática, a gente vai transformar, adaptar esse conceito para que, no âmbito escolar que a gente esteja ensinando, a gente consiga transpor, fazer a transposição didática desse assunto para que o aluno, ou o âmbito que aqueles alunos estão inseridos, consigam compreender de forma significativa o que está sendo falado na sala de aula. Basicamente é isso. Bom, e dentro da transposição didática a gente tem alguns processos, eu diria que são processos, como o processo externo e o processo interno, no qual é falado também aqui no resumo, onde ele fala que são 2 etapas, a externa e a interna. Bom, basicamente, essas etapas sabe, o meio de produção é basicamente isso. Tem uma etapa que é necessária ser feita primeiramente, e só após essa etapa, a gente vem com a etapa final. Bom, a primeira etapa seria a etapa da transposição externa. E essa transposição externa seria, no caso, a adaptação desse conteúdo nos livros didáticos, o que geralmente é a maior ferramenta utilizada nas escolas atualmente. Apesar da tecnologia e tudo mais, muitas escolas não têm laboratório adaptado, nem tampouco computadores, até mesmo para fazer alguns experimentos virtuais. Então, a maior ferramenta são os livros didáticos. E é a partir dos livros didáticos que é feita essa transposição externa, onde, por exemplo, pedagogos, coordenadores, as pessoas que ficam responsáveis por isso, elas adaptam, transformam o conhecimento de livros científicos, de pesquisas feitas por cientistas e tudo mais. Elas pegam esse conhecimento bruto, digamos assim, e transformam, adaptam para um conceito que seja possível ser aplicado em uma sala de aula. Por exemplo, a gente tem um livro de física, por exemplo, um livro de física da faculdade, como o próprio artigo fala, e é possível transformar, na verdade, fazer uma transposição do que é dito nesse livro. Às vezes um livro, muitas vezes sem imagem, apenas com definições e cálculos. É possível inserir o contexto científico que está descrito nesse livro para um contexto assim mais contemporâneo, tipo dando exemplos, colocando imagens que possam facilitar o entendimento, não só do aluno, mas do professor, para que ele possa adaptar ainda mais o conteúdo que está naquele livro para o aluno e trazer aquilo para a realidade dele. E eu acabei esquecendo de falar da etapa interna, eu falei da externa, que é essa de transformar o conhecimento bruto, que é pesquisado pelos cientistas, e colocado geralmente em livros de faculdade,
nos livros pedagógicos, deixando eles mais compreensíveis ou mais fáceis de entender. E a segunda etapa, que é a etapa interna, é justamente a aplicação do que foi transformado. Por exemplo, foi feita a transposição externa, e a partir da transposição externa é que o professor vai utilizar o livro ou a ferramenta que foi transposta para então fazer, digamos, vai transformar a aula dele de acordo com a demanda, que seriam os alunos, e de acordo com a realidade dos alunos dele. Ele iria transformar isso na transposição didática interna. E geralmente a transposição didática interna é feita quase que exclusivamente nas salas de aula, já que é necessário o professor para que haja essa interação. Bom, seguindo aqui o artigo, a gente tem aqui a introdução, falando assim de maneira geral da estrutura. Ele foi bem estruturado, os pontos qualitativos dele eu achei que são adequados, visto que ele usou vários autores do ramo da didática, como Libânio, que é muito falado, até no curso de licenciatura, é muito visto. E alguns autores que são mestres no assunto, para qualificar ainda mais essa pesquisa. Além disso, ele usa, aqui no próprio artigo ele mostra como foi feita a pesquisa, sobre as perguntas que ele usou e como foram as respostas dos professores. Agora, um ponto importante que eu gostaria de falar é sobre esses níveis de saber que ele fala. Aqui ele fala do nível do saber sábio, o nível do saber a ser ensinado, saber sábio. Aqui, no caso, ele fala que o saber sábio é produzido pela comunidade científica nos centros de pesquisa e corresponde ao conhecimento mais erudito na área, ou seja, o saber sábio, como ele fala aqui, é basicamente o que os cientistas fazem em suas pesquisas, colocando em artigos, ou revistas, ou até livros. Esse é o saber sábio. E do saber sábio, a gente vem para o saber a ser ensinado, é aqui que a gente já entra com a transposição didática, no caso a externa. Como fala aqui no artigo, o saber a ser ensinado é aquele que figura nos currículos e nos manuais didáticos, sendo selecionados pelos representantes do sistema de ensino como políticos e especialistas. Bom, isso aqui é o que eu falei, né? É aquela parte do saber externo que aquele conhecimento científico, aquele conceito científico feito por cientistas em suas pesquisas, colocados com falas que não são contemporâneas à realidade dos alunos de ensino médio, por exemplo, com falas assim mais, digamos, sofisticadas e científicas, até fórmulas mais sofisticadas. Isso tudo é transformado com o saber a ser ensinado por pessoas, por figuras que modificam e colocam em livros, a modo que quando o professor vai utilizar o livro, ele possa adaptar ainda mais, e quando os alunos utilizarem o livro, eles também possam, pelo menos, ter noção do que está acontecendo ali. E logo após o saber a ser ensinado, lembrando que existe essa ordem, né? Vem o saber sábio, o saber que é construído pelos cientistas e pesquisadores. Após o saber sábio, vem aqueles que filtram esse conhecimento. E após o saber a ser ensinado, a gente vem ao saber ensinado, que no caso vem depois dessa filtragem a pessoa que vai passar essa informação filtrada para os alunos. Bom, no mais, a transposição didática é basicamente essas etapas que eu disse, onde tem a transposição externa, a transposição interna, e principalmente nos ensinos de exatas, atualmente falando, é muito importante os professores, as pessoas responsáveis ao saber ensinado e o saber, na verdade, ao saber a ser ensinado, ou seja, a transposição externa e a transposição interna, terem consciência disso, porque se não há essa filtragem, essa adaptação do conhecimento, fica muito, muito difícil o conhecimento ser passado. No caso, há vários autores que falam da importância de
você ligar o assunto a um conhecimento prévio do seu aluno, ou seja, você tem que conhecer seu aluno para saber que conhecimentos prévios ele tem, e a partir desses conhecimentos prévios você fazer ligações. Ligações do assunto que você está falando, tipo um assunto de física, como por exemplo a inércia. Você faz uma ligação entre você estar parado no carro, tipo uma coisa do dia a dia. Muitos alunos pegam ônibus, então você faz uma ligação entre, por exemplo, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, e um aluno parado no ônibus e o motorista dá uma freada brusca, no qual vai ocorrer a primeira lei de Newton, né? Que um corpo parado permanece parado até que haja a interferência de uma força. Nisso, os alunos podem fazer conexões com os conhecimentos prévios que eles já possuíam e assim ter um entendimento significativo do que foi dado na aula. Bom, no mais, é isso. O artigo mostra aqui como foi feita a pesquisa. Um ponto é que, não que seja um ponto negativo, mas é que poderia ser uma melhora, é que ele não faz uma pesquisa tipo, presencial, ele não vai verificar a aula do professor, ele faz um questionário. Além disso, eu achei pouco os dados coletados. Eu acho que seria ideal uma coleta maior de dados para ter... Acho que dá uma qualidade maior para o artigo. No mais é isso. Obrigada pela atenção e tchau, tchau.